Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, esse é o Cultura em Tópicos, podcast disponibilizado pelo canal J Comércio do YouTube, Jornal do Comércio que em 2024 completou 120 anos. Trabalhamos também com apoio cultural da Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. São 2 endereços em Manaus para melhor servi-lo. Um na rua Itacoatiara, na Cachoeirinha, outro na Miranda Leão, no centro. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio de hoje, escrita de ficção, irei conversar com a escritora de ficção Sandra Godinho. São 11 livros publicados, vários prêmios ganhados, vencidos pela sua escrita, outros prêmios importantes onde foi finalista. A Sandra é dedicada a construir uma tessitura de texto de uma forma bem peculiar. E os assuntos geralmente abordam a Amazônia. Ela é uma escritora que não nasceu em Manaus, no Amazonas, mas é considerada uma manauara, uma amazonense, pois está há 21 anos em Manaus, escolheu essa terra para viver, para produzir a sua arte. É com imenso prazer que recebo Sandra Godinho. Seja bem-vindo, Sandra, ao Cultura em Tópicos. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui para falar sobre as minhas obras, porque é sempre muito bom poder falar sobre aquilo que você produz e, principalmente, a gente poder divulgar os costumes e a região. Sandra, nós iremos construir uma narrativa nesse primeiro bloco sobre a tua história pessoal. E eu vou te pedir para descrever o local onde você nasceu lá na década de 70, São Paulo dessa década. Eu nasci na década de 60. Eu agradeço muito você ter tirado 10 anos da minha vida. Tudo bem, 60, né? 60, sou um pouquinho mais velha. Mas, assim, eu nasci dentro de um período da ditadura, né? E fui criada num colégio de freiras, então depois passei para um colégio de alemães e me lembro muito da rigidez das aulas, das regras que a gente tinha que obedecer e da nossa obediência também aos pais. Então, era essa época, a gente meio que ficava meio blindado sobre aquilo que a gente do que acontecia realmente, né? E só fui tomar ciência da gravidade da situação, de tudo aquilo que foi, daquela tortura toda e todo o sofrimento e das questões políticas trazidas, né? Mais tarde, quando eu já tinha uma certa idade. E era isso, era essa São Paulo aí. Sandra, qual o nome do bairro em que você morou na primeira infância? Eu morei no Caxingui. Era uma região mais... Depois da Marginal do Pinheiros, né? E foi muito feliz, assim, uma infância normal, com crianças na rua, a gente brincava, tinha aquela uma certa liberdade, né, não tinha esses, como é que se fala, esses aparelhos eletrônicos que a gente tem hoje, que nos suga a atenção. As crianças eram livres para se relacionar com outras da vizinhança, e era uma infância tranquila. Como eu falei, a gente era blindado, não se falava em nada de política, de questões que assolavam o país naquela época. Depois desse bairro, você se mudou ou morou toda a infância Não. E juventude nesse bairro? Houve uma mudança? Não, meu pai foi sendo promovido na firma e tal. Ele trabalhava no Moinho Santista, né, do grupo Bunge Borg, né? E aí nós tivemos uma condição um pouco melhor e nos mudamos para o Morumbi.
E fiquei lá até quando contraí com o casamento, né? Quando me casei. E então eu queria te dizer que uma infância meio privilegiada, né? E isso tem o lado bom e isso tem o lado ruim. Porque quando a gente cai na vida, né? E cai assim, digamos assim, que a gente entende o que é a vida, quando a gente começa a ter filhos e começa a colocar os nossos filhos para o mundo, e o mundo não é aquele mar de rosas, faz a gente repensar. Um filho torna a gente muito vulnerável para certas coisas e amadurece muito. E na questão, quando mudaram para o bairro do Morumbi, o ambiente, as leituras, o processo de abstrair o mundo através dos livros, como se dava no teu caso? Não, eu sempre fui uma grande leitora. Eu tive tias, elas eram do interior de de Minas, São Sebastião do Paraíso, a cidade. E elas eram professoras e todas elas devoradoras de livros, então elas tinham uma estante muito repleta de livros e sempre eu estava com o livro na mão. Gostava muito de ler, sempre foram meus grandes companheiros, os livros. Na sua memória, quais os livros daquela época que você lia, que se costumava ler na década de 70 agora, digamos, 70 né? agora. Um dos primeiros livros que me marcaram muito foram o Diário de Ana Maria. É uma coisa assim que falava muito sobre o adolescente, porque naquela época nem as questões que nos permeavam, né, as questões de adolescente mesmo, a gente podia discutir com mãe e pai. Não se falava sobre sexualidade, não se falava sobre questões que te atravessavam. A criança era quase que um ser à parte. Era suposto que a criança fosse brincar e não se imiscuir com os problemas dos adultos. Então, a gente não tinha muita abertura para diálogo, né, nesse sentido. E o Diário de Ana Maria foi um dos que falava diretamente com o adolescente. Eram questões relacionadas à adolescência e que permeia todos os jovens, né? Aquelas questões ligadas a tudo que você pode imaginar. E falava comigo. Então, isso me marcou muito. Mas tinha outros livros agora. Joseph Conrad, acho que a minha tia me emprestou livros assim. Enfim, grandes romances a gente lia também. Tudo muito, muito eclético. Sandra, você passou na USP, uma das faculdades mais concorridas e talvez uma das maiores da América Latina em arquitetura. Fala desse tempo aí, como é que foi o processo de prestar vestibular, como é que foi a tua colocação, a experiência em arquitetura? Foi muito sofrido, porque a concorrência é muito grande e eu tinha uma questão que não estava muito bem resolvida em mim, que era a questão do que seguir, do que fazer. Porque essa vertente artística sempre foi muito forte em mim. Eu pintava, eu era uma pessoa que sempre gostei de desenhar e de pintar, e eu achava que eu me daria, hoje em dia, né, eu penso, que eu me daria melhor com a ECA, né, a Escola de Comunicações, lá da USP, e Artes. Mas, enfim, meu pai queria que eu fizesse engenharia, eu ainda tentei driblar essa opção para o vestibular e coloquei arquitetura, mas eu gosto de projetos, mas não era aquilo que me completava, não me dava uma grande satisfação. E enfim, aí depois eu encontrei meu marido, né? Nós nos apaixonamos e eu larguei quase que no 4º ano, né, para me casar. E moramos depois disso em uns 8 meses, mais ou menos, em Macaé. Meu marido é petroleiro, então a base dele estava lá em Macaé. E depois nós fomos
para a França. Nós fomos morar lá na Normandia. Agora, uma pergunta: como é que você conheceu seu marido? Como é que foi o momento? É, você poderia descrever como é que foi esse encontro? Foi quase que uma história de romance. A minha tia, ela era grande em São Sebastião do Paraíso. Ela era uma pessoa muito bem relacionada com os professores, com a cidade em si, fazia grandes trabalhos de beneficência. E assim, o pessoal da igreja, naquela coletividade mais imbuída de prestar grandes auxílios para quem necessitasse na cidade, ela se relacionava com muita gente. E a mãe do meu marido também se relacionava na igreja com os mesmos objetivos, de prestar ajuda e tal. E elas se conheceram lá, e eu era muito sisuda, eu era muito séria. A minha tia falou que eu iria vir, né, visitá-la, e que estava preocupada comigo, porque eu não tinha muitos amigos, eu vivia com a cara nos livros. E a minha sogra falou que ela também tinha um filho que também vivia com a cara nos livros, e elas acharam que a gente poderia se entrosar. E minha tia me levou, não disse nada para mim onde ela ia me levar, uma vez que eu estava lá em visita, né? E acabei encontrando meu marido lá, na casa da minha sogra, e a gente acabou se conhecendo e conversando, e foi por aí. A gente teve não sei, sabe, aquela coisa de... A química. Aquela química, né? Coisas em comum, valores em comum. Ele também era muito sério, e a gente acabou se entrosando. Nessa época, você era estudante e ele já era um profissional Ele já era recém-formado e já trabalhava na Petrobras, e eu era ainda estudante na USP. E eu não titubeei em largar tudo para... Ele fez a proposta, Sandra? Ele falava assim, eu tenho uma plataforma que eles estão falando que eles vão dar uma plataforma para a gente acompanhar, né, a construção, e é fora do Brasil. E eu não queria ir sozinho. E foi meio assim, sabe? E eu falei, não, se você for, eu vou atrás. Agora, como vocês foram morar em Macaé, e por quê? Porque ele estava baseado em Macaé. Ele era engenheiro de manutenção, ele é engenheiro de equipamentos, de uma plataforma lá. Ele já tinha trabalhado porque petroleiro também está sempre indo e vindo, né? Então, ele já tinha trabalhado em Aracaju, já tinha ficado baseado lá em Aracaju, depois no Rio, enfim, no momento ele estava em Macaé e nós fomos para lá. Aí depois foram para a França. Qual é o nome da cidade? Nós fomos primeiro para Cherbourg, onde o estaleiro ficava, né? Depois para Caen. Isso. E quanto tempo passaram na França? Um ano, mais ou menos. Um ano, entre essas duas cidades. Como é que foi a tua experiência lá na França, nesse um ano? O que você tem de memória aí? Muito frio. Cherbourg é frio, muito frio. E... sei lá, não sei te dizer, não sei te colocar em palavras. Você perde uma parte da sua identidade e você adquire outra, né? Você tem que sair, como a gente falou, a gente está no mundo, né? E o mundo você tem que desbravar, se adaptar. E costumes diferentes, pessoas diferentes, uma vida sofrida, né? Meu marido sofria muito, ele trabalhava 5h30 da manhã, ele saía para chegar às 11h30 da noite às vezes. E, enfim, é uma vida sofrida. E depois, Rio de Janeiro. Foram 9 anos no Rio, Sandra? 9 anos no Rio. Aí já vieram os filhos, né? E a gente pelejando para criar os filhos da melhor maneira possível. Os seus filhos todos nasceram no Rio de Janeiro?
Meus 2 filhos primeiros, minha menina e o meu filho, nasceram no São Paulo, e a menor, a caçula, nasceu em Macaé. Macaé. É. Então, os filhos foram para a França também, os 3? Não. Eu tive Na os filhos volta na de- volta. Você foi para a França, depois voltou para Macaé, Isso, e lá os seus 3 filhos nasceram, nasceram. em Macaé. Não, só a caçula nasceu em Macaé. Sim, Eu já morava em Macaé, mas preferi ter os filhos em São Paulo, porque Sim. tinha minha família lá em São Paulo, poderia me dar uma assistência melhor. E então a gente fazia essa viagem custosa, né, de carro. Macaé eram 8 horas e meia de viagem de carro. Um calor danado, né? Rio é muito grande, muito calor, é muito forte. Mas tudo vale, né? Sim. Tudo vale a pena. E a experiência no Rio de Janeiro, como é que foram esses 9 anos no Rio? Você fez um curso de roteiro de cinema lá, né? Eu fiz um foi uma curso de faculdade ou roteiro. foi um curso? Não, foi um curso. Assim, quem tem essa vocação para a escrita, ela sempre vive com ideias na cabeça, né? Histórias na cabeça. Eu tinha uma história e eu queria colocar ela em papel. E eu não sabia como. Então eu tive a oportunidade de encontrar esse curso de roteiro e não me atrapalhava muito, porque era à noite, então eu tinha toda aquele trâmite de cuidar de filhos, de colocar os filhos para dormir, ou enfim. Eu pude arrumar a minha vida, né, assim, bem à noite, né? Então eu ia e ele me deu as primeiras ferramentas, ainda que insípidas, mas foi o que me deu as primeiras ferramentas de entender o que era um personagem, de entender como você melhor colocar a sua história para pro leitor ou pro telespectador ouvir. Então foram as primeiras ferramentas que eu consegui lá. Nessa época já era mais difícil eu poder ler os livros que eu queria, porque tinha todo o trabalho de casa, os afazeres domésticos, o cuidado com os filhos, ir, levar em escola, natação, enfim, coisas assim, né? Mas eu sempre tive as minhas ideias para as minhas histórias na mente. Esse curso durou quanto tempo, Sandra? 1 ano, mais ou menos. 1 ano. Foram vários módulos, vários professores? Um professor só, ele era um roteirista aposentado, mas eu era muito, como é que se fala, ainda ingênua na questão mesmo do que eu queria, sabe? Eu deveria, agora a gente faz um retrospecto, né? Deveria Sim. ter ido mais a fundo nisso e pleiteado mais coisas naquela época para mim mesma. E quais os bairros você morou no Rio de Janeiro? Eu só morei no bairro de Laranjeiras. Laranjeiras. Foram 9 anos ali naquele bairro. 9 anos naquele bairro. Assim, o Rio é uma cidade maravilhosa, há lugares belíssimos, o pessoal é muito sociável, mas eu fui assaltada 10 vezes. Eu fiquei meio traumatizada. E eu falei para o meu marido que eu não ia mais morar lá. Depois de 10 assaltos, eu estava realmente muito traumatizada mesmo. E falei que não ia morar lá. E ele tinha que escolher onde ele queria me levar. Depois do Rio de Janeiro, foi Manaus. Como é que surgiu a oportunidade de vir para Manaus? Então, coincidentemente, depois desse meu meio ultimato, meu marido, coincidentemente, encontrou um colega e ele estava como gerente geral aqui, gerente de operações aqui de Urucu, né? De Coari. E ele contou dessa minha dificuldade de me adaptar ao Rio de Janeiro. E aí ele ofereceu uma vaga que tinha surgido aqui na Petrobras, e como gerente de manutenção, eu acho que foi isso. Enfim, não me lembro agora o cargo exato.
E meu marido veio. Nós viemos em 2003. Nós chegamos aqui em Manaus e eu me apaixonei pela cidade. Aquilo para mim era tudo que eu não tinha no Rio, porque o Rio, assim, leva marido para o trabalho, leva filho para uma escola. Às vezes um estudava de tarde, outro estudava de manhã, tinha que fazer comida, tinha que cuidar da casa. Então, para mim, era muito custoso o dia a dia lá. Não sobrava muito pouco tempo para mim, para fazer as minhas coisas, aquilo que eu gostaria de fazer. E aqui eu comecei a ver que a vida poderia ser mais prazerosa para mim. Assim, não entenda bem, não estou discutindo que eu não era feliz no casamento ou com os filhos, nada disso. Apenas que me sobrava mais tempo para me dedicar para o que eu queria fazer, para a leitura, para a escrita, para me aperfeiçoar. Então, eu comecei a ver possibilidades. Eu tinha largado meu curso de arquitetura no 4º ano e tentei fazer uma nova faculdade. Achava que começava a querer investir em mim aqui novamente. Aqui em Manaus. Exatamente. Sim. Então, eu fiz um vestibular, né? Não se fala mais isso, mas era um exame macro. E ingressei em 2008 na UFAM para fazer letras. Não acreditava em mim ainda, que eu achava que eu não conseguiria levar o curso até o final. Sabe, é uma série de afirmações. Você já tem 40 e tantos anos e você tem que se mostrar que é capaz. E capaz numa classe de gente jovem que está cheia de vida, que está cheia de energia enfim, foi uma série de afirmações, mas eu consegui me formar. Você passou no curso de letras, especialização em letras, língua inglesa ou portuguesa? Isso, língua inglesa. Eu já fazia cursos de inglês também, né? Achava que eu tinha condição. E você entrou com quantos anos nesse curso? 48. 48 anos. 48 anos. E como é que foi enfrentar uma turma de jovens aos 48 anos? Como foi desafiador. No começo, como eu falei, eu achava que não iria dar conta. Mesmo eu tendo passado em segundo lugar. Eu passei em segundo lugar no exame, mas eu achava que não sei. Fiquei pensando, será que isso é para mim mesmo? O pessoal é muito acelerado, tem 1000 ideias, aquela coisa. Mas eu tive a grata surpresa de entender que a diversidade é a mãe de todas as mães, né? Aquela troca é muito rica. E você já era mãe de quantos filhos? De 3 filhos. Você tem 3 filhos? Tenho 3 filhos, Então era mãe, já tinha 48 anos, e enfrentar essa situação toda. Isso. Foi muito bom. Sim. Foi muito rico, muito enriquecedor. E o professor Lajose Silva, como é que aconteceu? O professor Lajose era meu professor de literatura. E ele resolveu abrir um projeto de extensão que tratava do conto, basicamente do conto. E ao final de um curso de 6 meses, a gente tinha a oportunidade de fazer uma antologia. Os melhores contos eram selecionados e se publicava. Ele que intermediou todo esse processo. Tanto a entender a estrutura do conto, de estudar os melhores contos de vários autores e depois de publicar. Quando eu tive esse primeiro livro, que era, acho que Folhas Verdes, né, o nome do livro, na mão, eu vi pela primeira vez uma possibilidade palpável de seguir por essa carreira. Então, esse livro, Sandra, era uma coletânea de vários alunos desse curso do professor Lajose. Isso. Sim. E aí, o curso deu muito certo, ele repetiu essa mesma experiência nos semestres seguintes. Eu acho que a gente publicou uns 6 ou 7 livros por essa digamos assim, por esse viés.
por esse projeto de extensão. Então, vieram folhas verdes, folhas mortas, folhas fantásticas, folhas... eu não me lembro todos os nomes, né? Mas por esse selo, digamos assim. E o trabalho do Psula Josa era o conto? Era o conto. Em média, se você lembra de algum aluno remanescente que seguiu também essa carreira literária, todos não escrevem mais hoje? Você tem notícia de pessoas daquela época que ainda continuam escrevendo? Não, assim, tem uma colega muito querida, a Daniela Branquinho, ela também sempre escreveu e tem um blog, e ela escreve contos, mas ela é professora, ela não seguiu a profissão mesmo de escritor. Daquela mas turma ela remanescente, você é a única que se profissionalizou? Isso. Eram quantos alunos, mais ou menos, nessa turma de Psula Josa? Começou com uns, mais ou menos, né? Mais ou menos, uns 12, mais ou menos. E nós levamos até o final. Todos os participantes. O grupo ficou coeso até o final. Mas eu não tenho lembrança de que algum virou realmente escritor profissional. E o mestrado? Por que o mestrado nessa área de letras também? Qual foi o tema, o curso mesmo, o nome do curso? Mestrado em quê? Em letras? Foi o mestrado em sociolinguística. Sim. Na verdade, a minha intenção de mestrado era para cuidar da identidade de um caboclo, né, que sai do interior e vem para a cidade de Manaus. Eu queria saber como que a linguagem dele se alterava. Era mais voltado para a identidade. Sim. Mas, assim, por questões de projeto mesmo, de mestrado, a gente deu uma modificada e caiu mais para a sociolinguística, para o campo da sociolinguística. E foi muito, muito enriquecedor também, no sentido de que eu tive contato com os ribeirinhos, aquelas pessoas simples que vieram para cá. Então, eu trazendo as suas aspirações, mas também os costumes, as crenças, aquilo lá me encantou demais. E tanto é que serviu de material para o meu primeiro livro, O Poder da Fé, que trata de uma migrante, né? Ela sai de Tefé para vir para Manaus e tenta ganhar a vida aqui. Foi o meu primeiro, foi o material que eu juntei aquilo que eu tinha estudado no roteiro e mais aquilo que eu tinha aprendido na faculdade e no mestrado, e aí eu tentei casar tudo, né? Englobar. Sandra, a abordagem desse curso do Psula Josa era uma abordagem sobre o conto, a estrutura. Como é que se baseava a didática desse curso em si? Era estudar a estrutura, era estudar os clássicos, Sim, contos? nós estudamos contos variados, né, da Catherine Mansfield, enfim, o professor José é mais do inglês, né? Sim. Então, muitos contos. E o que completava a aula dele de romance, de língua inglesa e de língua inglesa. Então era um curso voltado para estudar os escritores de língua inglesa. Sim, sim. E nós tivemos grandes oportunidades de conhecer grandes clássicos. Então, uma coisa completou a outra. E aí ele começou com a estrutura, primeiro com os contos clássicos, né? E depois a estrutura do conto e até a produção. Então foi muito bacana, foi muito bom. Sim. Agora eu queria que tu fizesses uma síntese depois do mestrado, os cursos que você participou, fez ligados à escrita. Quais foram eles? Se você pudesse enumerá-los, os principais. Então, é claro. Um dos primeiros que eu fiz foi da carreira literária com a Flávia Iriarte,
E ela também é dona da... É uma comunidade que chama Carreira Literária, tem uns 40 mil seguidores, mais ou menos. Sim. E ela é dona de uma editora 8,5 no Rio de Janeiro. E foi por ela que acabou... Ela fez um concurso no final de um dos cursos, né? E o meu livro Orelha Lavada, Infância Roubada, acabou como finalista. E ela resolveu publicar o livro pela editora dela também. E o livro recebeu menção honrosa na Casa das Américas, né? O prêmio Casa das Américas. Então, assim, a cada passo a gente vai se firmando também, porque no começo a gente nem acredita que a gente é capaz, né? Então, a carreira literária, o curso da Flávia, depois passei 1 ano com o curso de James McSeel, 1 ano mais ou menos. O James McSeel, ele é brasileiro e inglês também, ele tem todo um trabalho de escrita criativa também fora do Brasil. Foi muito bom o curso dele. O James McSeel, ele mora no Brasil? Não, ele mora na Escócia. Mas ele ministra o curso em inglês ou em português? Ele ministra o curso em português. E para vários, né? É online, então você Sim. tem a oportunidade de encontrar... encontrar... É um curso individual ou é um curso de turmas? Eu tenho uma turma, mas ele pede, de vez em quando, ele pede um capítulo de algum dos alunos dele para ele ser discutido em sala. Sim. E isso a gente... E quando se aponta os erros, a gente aprende muito. Acho que a gente aprende mais aí, quando você está pegando um texto, mesmo que não seja seu, seja um texto alheio, mas você vai vendo os erros, né? E tem muita coisa em comum e a gente aprende. Sim. Esse curso durou quanto tempo? 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Tudo em EAD? Ou presencial? Não, tudo em EAD. E o último que eu fiz... Aliás, eu fiz 2. Eu fiz mais 2. Eu fiz o do Assis Brasil, que foi 1 ano também. É um curso muito, muito bom. Qual é o nome do curso do Assis Brasil? É uma oficina de escrita criativa da PUC Rio Grande do Sul. Sim. Sai com certificado e tudo. E ele é um professor que ministra, assim, que está na área. Ele já está na área há 50 anos. Bastante tempo. Inclusive tem um livro publicado sobre escrita, né? Uhum. Que é um compêndio das aulas dele. Muito, muito bom. Mas as aulas dele são muito ricas. Também é isso. Ele sempre tem alguns alunos que, por aula, né? Por aula, uns 3 alunos, mais ou menos, apresentam textos. E cada um vai... Ele vai corrigindo, os outros alunos também vão corrigindo, vão vendo o que poderia ser melhorado no texto. Então, a gente vai galgando conhecimento, né? A gente vai amadurecendo também. E fiz um último com a Vanessa Passos, também online, pela questão da logística, né? Eu não teria como ir presencialmente nesses cursos. A Vanessa Passos, ela é professora, escritora? Ela é professora, foi professora, e agora eu acho que ela está mais como um coach literário. Qual o nome desse curso da Vanessa Passos? 321 Escreva, acho que é isso. Isso foi o curso que eu fiz. É uma instituição ou é próprio dela? Não, é dela, é privado dela. Ela é formada em... Ela é pós-doutora em escrita criativa, a Vanessa Passos. Sim. Então, esses foram os cursos que você fez na área... Sim. De criação de escrita de ficção, de né? ficção. Mas eu acho que a gente aprende muito reescrevendo. Porque, né, como a gente estava falando anteriormente, com um bom profissional que faça a leitura crítica de forma crítica mesmo, não para agradar ego de alguém, sabe? Apontar realmente as falhas. Eu acho que a gente aprende muito com alguém lendo, algum profissional lendo e comentando, né? Eu estou conversando com Sandra Godinho, escritora de ficção, aqui no programa de hoje, A Escrita de Ficção,
Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com as narrativas em imagens. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Esse é o Cultura em Tópicos, hoje com Sandra Godinho falando em escrita de ficção. Esse segundo bloco nós iremos entrar nas narrativas em imagens, onde nós vamos passear pelo conjunto da obra literária escrita pela talentosíssima Sandra Godinho, aqui no quadro de narrativas em imagens. Vou pedir para os Leonardo e Guilherme soltarem a primeira imagem na tela aqui para que possamos narrar essa imagem. O Poder da Fé, da Chiado Editora, em 2016. Foi o teu primeiro trabalho, Sandra? Foi meu primeiro trabalho, como eu falei, a gente estava nos primeiros passos, né? A gente não se acredita muito escritor e a gente tenta se firmar ou apresentar uma história verossímil e que pudesse trazer a cidade, parte da cidade, né? Para essa luz. Esse trabalho você utiliza um pseudônimo de... Sim, ainda porque Sandra Werneck. Sim. Porque eu não me via como uma escritora ainda. Então eu achava que, enfim, não... quem era Sandra Godinho, né? Sim. Então era preferível acreditar numa Sandra Werneck. Se ela desse certo. E, enfim, foi uma questão de afirmação. Esse trabalho fala ou de não que afirmação. Esse livro? Qual o enredo dele? Ele trabalha a questão da exploração da fé das pessoas. E é uma ribeirinha que sai de Tefé, vem para Manaus, e ela percebe a quantidade ela tem que ganhar a vida, né? E ela percebe a proliferação de templos religiosos que no momento ela percebe, vê na cidade. E aí ela resolve começar a explorar a fé das pessoas. Mais ou menos por aí. Sandra, como é que foi o processo de arrumar editora, de buscar editora para essa primeira publicação? Então, a Chiado, ela fazia um pacote, né? E como eu falei, a gente é insípido ainda no mercado, não sabe muito bem como começa, as coisas funcionam, né? Então, eu achava que a Chiado me aceitou e que eu poderia embarcar nesse caminho. Sim. Mas talvez hoje eu não fizesse nada disso do que eu fiz, sabe? A Chiado é uma editora de autopublicação, né? Onde você tem que fazer um investimento. Exato. Aí tu não tinhas essa noção de que teria que fazer investimento. Não, eu paguei pela publicação. Sim. Você uma paga, autopublicação, é uma né? autopublicação. Você paga, você imprime aí o teu livro. E essa tiragem, quantos livros foram? Me lembro, acho que foram 150, mais ou menos. Mais ou menos isso. Teve lançamento, teve divulgação? Não teve lançamento. Como eu falei, eu fiquei meio envergonhada, eu não sei. Era a marinheira de eu não primeira viagem, via né? como escritora. Não tinha essa autoconfiança. Não tinha. Solta a imagem novamente para a gente ir para o segundo livro da Sandra. Esse é o Olho a Olho com a Medusa. Isso.
já é outra editora, né? Já é outra Sandra editora. Werneck também ainda. Fala um Sandra pouco de Olho a Olho com a Medusa, Sandra. Então, eu tive a grata oportunidade de ser convidada pela Paula Giannini para participar de um coletivo chamado As Contistas. E foi quando eu comecei a escrever realmente. É um blog, né? É um blog. E a gente se desafiava, a gente se impunha desafios. E aquilo foi nos colocando para produzir. E foi quando eu comecei a ver que realmente era por aí, né? E então eu comecei a escrever uma porção de contos a respeito de tabus. Então, mas o que pode ser um tabu, né? O tabu é uma hipocrisia, não é só aquilo que a gente tem como incesto, existem várias nuances de tabus. Então, a temática do livro é sobre tabus. São contos. São contos. Esse primeiro livro também é conto ou romance? Não, esse é um romance. Os segundos são contos. Isso. Normalmente a gente começa assim, poesia, contos e depois o romance. Eu já quis começar com Começou com romance e depois voltou para o conto. Isso, voltei para o conto. Na carreira literária, tinha um colega também, ele se chamava Cláudio Araújo, foi muito bacana comigo. Ele tinha um irmão chamado Cleodivan, que tinha essa... Eles são de Natal, e tinha essa editora, CJA. E ele falou, nossa, mas os seus contos são muito bons, você tem que publicar. Eu falei, mas, né, aquela história, mas como, né, e tal. Não, meu irmão tem uma editora, eu vou apresentar para ele, se ele gostar, ele vai te publicar. E realmente foi assim. Ele bancou toda a produção do livro, nós publicamos 500 livros, né, e aí foi como eu fui me firmando. Quer dizer, como é que foram as seara vendas? literária. Ele te ajudou no processo das vendas? Ele ou ele vendeu gostou também? muito do livro, pôs para o irmão gostou, e o irmão se encarregou de publicar tudo que eu queria, ele fez. Fez lançamento no livro. em Manaus? Fez o lançamento em Natal. Em Natal. Aí eu fui até Natal, fui convidada por ele para participar de uma feira lá. Foi muito bacana. E teve uma aceitação boa esse livro, Sandra? Teve uma aceitação boa, teve. Foi, assim, quando a gente está no começo, é tudo muito... A gente tem que diminuir a escala, né? Eu acredito que foi, assim, foi uma boa vendagem, assim. Eu estou conversando com Sandra Goldin, escritora talentosíssima, com 11 livros publicados, ganhadora de vários prêmios literários e continua com a sua pena prolífera na escrita, produzindo obras com temáticas que têm fundo histórico, sempre buscando inovação no processo de criação. Pedi para os meninos da produção soltarem mais uma imagem na tela. Primeiro, essa Orelha Levada, Infância Roubada, que foi menção rosa da Casa de las Américas, em 2018. Fala um pouco desse livro, Sandra. Então, aí já estava fazendo aquele curso da Flávia Irati, né, a carreira literária, e tinha esse concurso, né, ao final do curso. Ela abriu esse concurso para quem quisesse participar. E aí é que eu comecei a pensar realmente em problemas que nos permeiam a realidade. E a infância, a questão dos meninos abandonados e etc. Não são os meninos abandonados, porque eu acredito assim que a maternidade traz uma responsabilidade, né? Mas tanto você dar excessos ao seu filho também é um problema. Tanto a carência quanto os excessos, eles acarretam problemas para a criação de um filho. Esse livro, Sandra, é um romance ou um livro de contos? Ele é um híbrido, sabe? São contos, mas cada conto faz parte de um romance, uma coisa maior, uma história maior. Sim. As histórias se interligam. As histórias se interligam.
Então, é um livro pesado, eu acho um livro pesado, mas é o primeiro livro que eu achei sério para tratar de coisas sérias. E ele é ambientado aonde, esse enredo? Onde é o ambiente ficcional dele? Ou há vários ambientes? Há vários ambientes. Eu acho que é mais o urbano, né? A questão do ambiente urbano. Eu acho que não me lembro de ter especificado uma cidade exatamente. Sim. Mas eu tinha lido o livro da Cynthia Kreiner, Todos os Abismos Convidam para um Mergulho. Esse livro mexeu muito comigo. Era uma assistente social que imbuída de ajudar os outros, mas ela não percebe que a filha está entrando numa depressão muito grande e a filha acaba se matando. E ela usa o sexo para se punir. Ela é casada e tal, mas ela usa o sexo para se punir. E esse livro é escrito de um modo tão contundente, impactante, que eu falei, nossa, eu preciso escrever algo pelo menos similar, sabe, na qualidade. E eu quis fazer Orelha Lavada assim, nesse mesmo... seguindo assim, muito da inspiração dela, sabe? Não é a mesma coisa, são ambientes diferentes, tudo diferente, a estrutura é diferente, mas muito, muito inspirado nela. Eu vou pedir para soltar a imagem 2 aí, novamente, o verso do reverso. Esse prêmio foi ganhador do prêmio Cidade de Manaus, de 2019, de contos. Aí um retorno, né, Sandra, nos contos novamente? Novamente nos contos. Aí já são contos que eu publiquei no blog das contistas. Eu selecionei alguns que eu achava que eram os mais bem escritos, digamos assim, e coloquei para concorrer. E qual não foi minha surpresa quando foi dado como vencedor? Eu achei, poxa, sabe, o prêmio, ele dá uma chancela de qualidade e também ele ajuda para você se firmar, acreditar no seu processo criativo, sabe? No seu processo literário, no seu fazer, no seu ofício. E isso foi me dando encorajamento. Dando uma segurança. Uma segurança. Agora, as contistas, essa história surgiu como na tua vida? Como é que você chegou a esse grupo, esse blog? Então, a Paula Giannini, ela também participou ela é uma atriz, é roteirista, é dramaturga, ela faz de tudo um pouco. E ela participava também naquele carreira literária, naquele curso da carreira literária, ela me conheceu lá, ela também acreditou em mim e falou, nossa, vem para o nosso coletivo, nós vamos, o grupo não estava ainda formado, ela estava falando para mim que iriam fundar um grupo, um coletivo, tinha na época era uma editora da Caligo, do Mato Grosso, Bia Machado, né? Que ela que deu a ideia do coletivo, e a Paula convidou a Paula e a Paula me convidou. Então, assim, foi e são só mulheres. Então, foi uma, digamos assim, um laço que foi se criando, além da amizade, que também tinha a ver com o fazer literário, sabe? E a gente começou a pensar e repensar essas temáticas. Esse é um blog, existe ainda hoje? Existe ainda hoje. Tem quantos membros? Atuantes, talvez uns 15, mais ou menos. Mas já teve até 25. É aberto para o público? Como é que funciona? Agora a gente deu uma parada no blog, a gente está escrevendo esporadicamente, mas a gente tem procurado fazer, como é que se fala? Publicar em coletivo. Nós já temos, acho que uns 3 livros do coletivo publicados. E o contato de vocês acontece por reuniões, por um grupo em algum lugar? Como é que funciona esse contato de vocês? Por enquanto,
É online, né? Porque tem pessoas de Portugal, tem pessoas do Rio Grande do Sul, tem pessoas de vários lugares Há do país. reuniões online, mensais, como é que funciona? Tinha reuniões online, a gente fazia cursos entre nós e também para fora, né? Cursos de microcontos, por exemplo. Desafios de microcontos também, a gente se propunha para o público, né? Mas a gente às vezes se encontra, dá para se encontrar 2 ou 3 numa ocasião, aí outras 2 ou 3 noutra ocasião. Então você considera que esse grupo de pessoas voltadas para um objetivo te ajudou bastante na escrita, bem como ajudou as outras escritoras a desenvolver o trabalho? Sim, sim. Porque a gente se propõe desafios e depois a gente... Depois a gente faz tipo assim, uma avaliação de cada uma dá a sua avaliação para aquele texto. Então, meio que, olha, você está errando aqui, aqui, aqui. Eu não gostei disso, disso, disso. Tudo anônimo. Depois é que abre para quem os nomes. É como se fosse um grupo de pessoas que se reúnem para fazer um estudo, para prestar uma prova, um concurso. Onde se estuda para valer realmente. Isso. Eu acho que é um salto quântico aí de todas as pessoas que participam. Estou conversando com Sandra Goldinho, contando suas experiências na escrita, falando das suas obras, do processo de construção, publicação e outras coisas mais. Vou pedir para os meninos da técnica de som e imagem soltarem mais uma imagem. A Terra da Promissão, de 2019. Fala um pouco dessa obra aí, Sandra. É um romance? É um romance e, assim, foi a primeira vez que eu pensei... assim, já como pensando de modo profissional, falar sobre a história de Manaus, né? Então, eu procurei resgatar a saga dos judeus marroquinos, os sefarditas que vieram de Marrocos para o Tânger, aquela região, para Manaus, na época do ciclo da borracha. Então, foi uma coisa mais bem pensada, digamos assim, mais voltada para a cidade. Eu sempre penso de resgatar coisas da cidade, histórias da cidade, para poder divulgar. E qual foi a inspiração desse romance? Qual foi a ideia motriz, a semente que gerou esse livro? Bom, a gente é sempre inspirado por alguém, né? Sim. Milton Ratum fez 2 Irmãos sobre uma família libanesa. Mas a família judaica, ou a congregação judaica aqui na cidade é muito forte, e não é de hoje. Então, eu falei, temos tantos expoentes aqui da judeus, né? O Samuel Ben Shimol e tal, mas não tinha conhecimento sobre uma história da saga deles para cá. Como o Milton Ratum transmitiu nos livros dele. Então, eu busquei resgatar toda a história. Aí me debrucei nos livros de Samuel Ben Shimol e de outros também, teses, tudo que eu poderia... Então esse livro tem um fundo histórico. Sim, é totalmente... Bem costurado, com um enredo de ficção. É totalmente bem embasado na história mesmo. Sim, aí os personagens que são ficcionais. São que ficcionais, por esse fundo histórico a partir de pesquisas feitas por você. Exatamente. E foi um livro também trabalhado na UEA pela professora Fátima Souza, até por alunos de engenharia. Sim. E foi muito bem aceito, né? O fato é que a gente tenta resgatar com carinho esse povo tão sofrido. E eu tive um certo pudor porque eu não sou judia. Eu não sou da congregação judaica, então eu tive também que aprender e ir atrás e pesquisar todos os costumes judaicos daquela época, Sim. né?
Eu vou pedir para soltar a mesma imagem que tem o segundo livro. Isso, As Três Faces da Sombra. Essa editora Fora da Caixa. Isso foi um outro concurso que a editora... Infelizmente, a editora fechou. Fora da Caixa. Fora da Caixa. A outra, qual é o nome da editora? Vicenza, também fechou. Também. Abre-se muitas editoras e depois fecha-se, né? Infelizmente, elas não vão para frente. E esse enredo é um romance ou um conto também? É um romance sobre uma distopia que se passa numa suposta segunda ditadura militar, da época quando o Bolsonaro assumiu. E eu quis fazer esse livro aí. E onde o protagonismo é de mulheres. São 3 mulheres que pleiteiam protagonismo mesmo, né? Da vida política do país. Sandra, como é que foi o processo dessas 2 editoras? Como é que você chega na primeira e na segunda? A Fora da Caixa e a Vicença? Por concurso mesmo. Elas abrem chamada de originais. Você ganhou concurso nesses 2 livros. Não foram autopublicações, foram custeados pela editora. Sim. Aí, assim, elas abriram chamadas de originais, eu mandei e fui selecionada. Tanto numa quanto na outra. Sim. Foi uma seletiva. Aí houve lançamento em Manaus, em outras capitais? Ou não houve lançamento? Não houve lançamento. Porque, assim, logo faliram e tal, e como é que eu vou... Eu fiquei... No fim, você precisa de um respaldo da editora. Correto. Você abre um livro, se você receber uma chamada e é publicado, e você faz um lançamento, você espera que os leitores depois possam comprar, pelo menos online. E, enfim, não... E você recebeu esses livros, alguns exemplares de Eu recebi alguns exemplares, recebi alguns exemplares. Essa é uma conversa com Sandra Godin, passeando sobre o conjunto da sua obra, uma escritora amazonense, digamos, de coração, que já está erradicada, escolheu essa terra para viver, para falar dessa terra, para criar seus filhos, para prosperar e para criar a sua obra. Eu vou pedir para os meninos do Técnica de Som e Imagem soltarem mais uma imagem na tela. Tocaia do Norte, cidade de Manaus, vencedor em 2020 e também o Prêmio São Paulo foi um dos finalistas. Esse livro é um querido meu. Então vamos lá no querido livro da Sandra Godinho. Como é que nasce esse livro? Qual foi a inspiração? Esse livro meio que surgiu por acaso. Um dos personagens do livro O Poder da Fé morria na estrada da BR-174. E eu, por acaso mesmo, fui tentar ler o que eu pudesse sobre a história da estrada. E aí eu me deparei com a história do Padre Caleri, o massacre da expedição do Padre Caleri. E todo o genocídio mesmo que houve dos Aimiri Troari depois disso, né? E isso me impactou muito, muito mesmo. E eu falei, nossa, eu preciso contar essa história. O fato é que eu fui atrás de informações, de algumas entrevistas que eu fiz, conheci o missionário Gilles Chouad. Ele esteve em contato com o Padre Caleri, ele conheceu o verdadeiro Padre Caleri, e eu fiquei cada vez mais empolgada. Foi um período de 5 anos que eu levei para escrever esse livro, e eu comecei a ver, acho que, assim, o personagem na minha frente, sabe? Mas ele morre, né? Foram 5 anos de trabalho nesse livro. 5 anos. Então, eu precisava de um protagonista que contasse a história após a morte dele. E aí eu criei o João de Deus. E apesar de ser um menino, um seminarista de 17 anos, eu me vejo muito nele, sabe? Eu acho que o João de Deus sou eu, mais ou menos, incorporado, um alter ego, tipo isso. É
é um livro que mexe muito comigo. Se eu começar a falar, eu vou começar a me emocionar Então, aqui. Sandra, esse livro tem um fundo histórico também. Tem. É um livro de fundo histórico, mas também é um livro de formação, porque, como eu falei, eu Sim. pego esse menino desde 10 anos até os 34, e ele se firmando nesse mundo, sabe? Que mundo é esse? Que jogo de interesses tem nesse mundo? E você, assim, é colocado pelos pais, o João de Deus é colocado pelos pais para ser um seminarista, O mas Milton ele... Ratum trabalha bastante o romance de formação também, né, Sandra, nos livros? Sim, trabalha. Eu gosto muito, sabe? Eu acho que você tem a oportunidade de falar sobre tantas nuances, né? É um livro complexo, um livro de formação, eu acho um livro complexo. E você está sempre antenado nos concursos aí, escreveu esse livro no Prêmio Cidade de Manaus. Sim, eu inscrevi esse livro depois de 5 anos, quando eu achei que estava maduro, eu inscrevi e ele, felizmente, ganhou. E Sim. foi muito bem aceito, tanto aqui na região, né, em Manaus, mas também fora, porque chegou até a finalista do Prêmio São Paulo. Esse finalista foi na colocação geral, como é que ficou ele? Então, foram selecionados 10 livros finalistas, ele foi entre os 10, e depois houve vencedor, que foi na época, nem me lembro agora mais qual foi o vencedor, mas dentre quase 2.500 livros, normalmente Sim. é uma média, eu acho que é um feito, né? Você considera esse livro já um processo de maturidade da sua escrita? Pelo tempo que levou? Eu acho que eu diria que sim, porque esse livro primeiro, como a gente está comentando, né? Ele teve várias versões. Eu tentei buscar qual a melhor versão que poderia encaixar, sabe? Testei vários narradores. Então, assim, foi um livro bastante exaurido no que eu poderia... Não havia mais nada que eu pudesse fazer com o livro. Explorou a exaustão todo Sim, o processo criativo, sim. né? Então foi uma grande aprendizagem esse processo de escrita de Tocaia do Norte. Na tua escrita pessoal, no teu desenvolvimento como profissional, né? Porque foi uma imersão na escrita e no processo criativo, onde você sai com uma experiência ímpar. Sim, aprendi muito. E assim, cada livro é um livro, cada história exige a sua forma para ser contada. Ela não é uma receita de bolo, que o que fiz aqui, vai servir lá. Não é assim. E a gente tem que ficar antenada para isso, porque não é uma receita que dá certo em todos os livros, não é assim, não. Cada história é uma história. Estou conversando com Sandra Godinho, falando do conjunto da sua obra literária, explorando bem as nuances, o processo criativo, o processo editorial, o processo de escrita e de imersão. Vou pedir para os meninos da produção soltarem mais uma imagem na tela de Sonho Negro, de Sandra Godinho, 2021. Esse vem depois do Tocaia do Norte. Sim, vem depois do Tocaia do Norte. Como é que foi esse enredo? Isso é um romance? Esse é um romance, Sim. Foi uma homenagem para o meu marido. Eu quis fazer um livro devotado à história de vida dele, de luta, de trabalho. Então, o protagonista é um petroleiro. Sonho Negro remete a petróleo. Sim, Sonho Negro remete a petróleo e a decepção que houve ao final da própria história da Petrobras. Mais ou menos, meu marido estava saindo, se aposentando, quando começou aquela história da Lava Jato. E havia amigos dele envolvidos. Então, assim, a pergunta que a gente se fazia em casa era: como é que pode uma pessoa
que deu sangue, né, para uma empresa, porque eles pegaram a Petrobras no comecinho, né, na década de 1980, e você vê como no fundo, como eu diria, como no final de tanto vida de trabalho honesto, você se verga para influências políticas, sabe? Mais ou menos isso. E havia quem havia feito isso. Havia amigos dele que haviam feito isso. Então, assim, foi uma história de vida dele que, mais ou menos, também era nossa, né? E, claro, era inspirado, não era o mesmo personagem, não era o mesmo protagonista, que é o meu marido, claro. Sim, que não é isso. É um personagem ficcional. Ficcional e tal, mas a decepção ficou. Sim, Sandra, ele saiu por qual editora esse livro? Pela Caravana. Caravana. Também foi selecionada. Uma chamada de originais. Sim. Também, é. Agora, fale-me você participa de um clube de literatura internacional ligado a mulheres? Olha, eu participo do coletivo Mulheres... Academia Internacional de Literatura Brasileira. Sim. Tem o Mulherio das Letras, que também tem uma parte internacional, e já fui por ela, já fui chamada até para fazer um festival da Áustria, né? E também essa Academia Internacional de Literatura Brasileira. Então, são três instituições, associações que você participa. E é membro, né? Sou membro, Ela tem me dado a oportunidade de participar. A responsável, a Nereide Santa Rosa, ela tem uma editora nos Estados Unidos também, a Underline Publishing. E nós ganhamos, né? Foi uma parceria que a gente fez. Ela leu o Tocar do Norte, gostou muito, e uma parceria que a gente fez era de pleitear valores quando saísse o edital do prêmio da Biblioteca Nacional para tradução. E aí nós ganhamos também, né? Ela pleiteou esse edital, nós ganhamos, e agora o livro Tocar do Norte vai ser publicado pela Underline Publishing. Em inglês. Em inglês, Exato. Vamos soltar mais uma imagem na tela, que é o segundo livro que está na mesma imagem. A Morte é a Promessa de Algum Fim. Esse prêmio Cidade de Manaus. Esse foi o terceiro prêmio Cidade de Manaus? Sim, esse livro? Terceiro prêmio Cidade de Manaus. Fala sobre toda a história de Paricatuba, desde quando começou, desde quando foi esboçada, né, para ser uma hospedaria de imigrantes, e até os dias de hoje, né, as ruínas. E uma pessoa, um ser humano lá, um protagonista, Messias Machado, chega lá, ele chega fugido, a gente não sabe o que está acontecendo, na época da pandemia, e aí tem toda uma história que se desenrola lá, e a gente vai descobrindo como é que é. Esse livro é ambientado na época da pandemia. Esse livro é ambientado na época, flashback mas resgata tudo, porque lá era lugar de paricás, né? E aquilo lá era meio alucinógeno. E então ele chega, o Messias Machado chega, mas não tem comida, né? Então ele começa a se alimentar de alucinógenos, e aí ele entra em toda essa vibe, e aí a gente vai desenrolando. Claro, tem uma outra história. São duas histórias que são contadas, né? Uma do consciente dele e a outra do que acontece. Eu notei que você é uma escritora que publica em média 2 livros por ano. Como é que é esse processo de escrita? Esse livro demorou quanto tempo para ser escrito? Já que o Tocar demorou 5 anos, esse último esse livro foi relativamente mais rápido, assim. Eu entrei em 6 anos num processo de escrita desenfreado. Eu tinha vontade de produzir. Acho que é tudo que eu me contive em todos esses anos, eu expurguei em 6 anos.
ao ponto de me estafar. Então, tem 2 anos agora que eu não estou pegando mais livros de romance para escrever, são só contos, coisas mais fáceis. Em média, quantas horas você trabalhava nessa época de trabalho intenso por dia? De manhã, de tarde, de noite. Às vezes eu acordava de madrugada. Se contabilizar, mais de 8 horas por dia. O personagem fez isso de madrugada. Não, eu tinha que escrever, pelo menos para anotar. E de Esse manhã processo de escrita foi é à mão desenfreado. ou é no computador? Não, no computador. Tu sempre escreve no computador. Sim. Tu mantém um caderno de anotações? Sim. Tenho à mão. Vários cadernos. Sim, são vários cadernos, mas a escrita principal Exato. ocorre no computador. Sim. Mas as ideias vêm, não é? Sim. Então, ainda mais quando a gente está naquele processo mesmo de criação. O processo de criação é muito interessante. Varia de cada um, né? Para cada um. Mas é muito interessante. E é desenfreado para mim, assim. Sim. Então, agora eu dei um tempo. Sandra Goldinho, Cultura em Tópicos, com o apoio da Motonorte e também Jornal do Comércio, a parceria de 120 anos. Estamos conversando com a escritora de ficção Sandra Goldinho, amazonense de coração, manauara, apaixonado por essa cidade, onde resolveu criar seus filhos e viver aqui até que Deus permita, né, Sandra? Exatamente. Vamos soltar mais uma imagem na tela, por favor, para continuarmos. Aí temos Estranho Entre Nós, de 2022. Fala desse livro, Sandra. Então, esse livro bom, como é que eu posso começar? Eu acho que, ultimamente, a questão do foco da escrita das mulheres, né, a literatura de autoria feminina está mais em voga, né, está mais em foco. E a gente tem trazido algumas temáticas diferenciadas do que é a autoria masculina. A maternidade é uma coisa, gaslighting é outra coisa. Então, várias temáticas foram me perpassando assim a mente. E eu queria falar sobre gaslighting, que é aquela questão dos homens colocarem alguns homens, né? Não estou generalizando, mas assim, nossa, você toca no assunto, por exemplo, fala, nossa, você tá louca, sabe? Bom, aí eu comecei uma série de pesquisas sobre isso. Existiu um filme sobre isso, né, de 1930 e pouco, um filme chamado Gaslighting também, que era um homem querendo enlouquecer a mulher para ficar... O que é gaslight? De onde vem essa expressão? É uma expressão inglesa, né? Que significa o quê? Significa de você desacreditar o seu cônjuge feminino. Sim. No caso desse filme, era para o marido ficar com a herança, né? Herdar a grande fortuna da mulher. Ao mesmo tempo, surgiu aquele livro do Holocausto da Daniela Arbex, o Holocausto Brasileiro. E foi um período também cruel da nossa ditadura, que colocou os considerados indesejáveis para a sociedade dentro de um hospital colônia em Barbacena. E 30% só eram realmente pessoas que sofriam de algum transtorno mental. O resto tudo era desafetos políticos, eram mulheres que engravidavam, empregados que engravidavam do patrão, casos mais escabrosos que você pode imaginar. E, inclusive, de quem queria internar a esposa para ficar com a amante, né? Então eu falei... Isso na década de... O Hospital Colônia durou muito tempo, durou muitos anos, durou décadas. Ele fechou. Fechou. Em que ano? Você tem essa informação? Não me lembro agora, direto para te dizer. Mas em décadas 70, acho que 80, 90, 80. Por aí, fechou. Então foi
chegou bem perto aqui dos anos que estamos, né? Mudou também a linhagem. A linhagem do tratamento psicológico. Então, né? começou. Esses casos aconteceram mais na década de 70? 70, tua pesquisa? Sim. O grosso, sim. Na década de 70. 70. Aí você foi buscar essa pesquisa para compor esse livro. Sim, fui. E eu queria tocar nesse assunto do gaslighting, né? Que eles estavam falando, tem vários itens, não, várias digamos assim, subterfúgios listados. Foi uma pesquisa que saiu pelos Estados Unidos, né? Sim. Listados pelos americanos que são procedimentos de comportamento do homem, né? Mansplaining, gaslighting, enfim, vários. Expressões americanas, mas que o comportamento né, permeia a nossa sociedade ocidental. E eu queria falar sobre gaslighting. Então, e juntei tudo, né? Juntei a ditadura, juntei o livro da Daniela Arbex e fiz um relato. Essa pesquisa americana das expressões, né? Sim, como surgiram sim. lá. Mas, assim, eu só tratei mesmo de um homem na história, né? Ele tenta enlouquecer a mulher para ficar com a herança dela. Sim. Por uma questão de vingança para o pai da moça, né? Então, é mais ou menos isso. E o livro também foi uma chamada da editora Libertinagem, que gostou demais do livro. E era uma editora nova na época também. Não existe mais. Não existe. Existe ainda, continua no mercado. Existe no mercado. Mas, assim, essas editoras novas que estão abrindo, elas têm um trabalho árduo pela frente, né? Então, assim, nem todas se firmam no mercado mesmo, editorial. Correto. E o que eu acho triste dentro do nosso mercado editorial é que uma pessoa que está começando não tem o mesmo, digamos assim, a mesma abertura para uma editora grande, sabe? Só porque ela está começando, não tem o nome formado, não quer dizer que... São verdadeiros heróis da resistência que trabalham pelo que eu acho amor que é à parte, literatura e ao conhecimento. A literatura também é resistência, porque a palavra é uma arma. Para o escritor é uma arma. E é uma arma que é belíssima, que eu acho, que faz encontrar empatia, solidariedade no outro, ou encontrar o outro em mim. Isso é muito lindo, né? Isso daí foi uma menção a Paula Giannini, né, do nosso coletivo. Ela fala isso, de encontrar o outro em si. A libertação da cura através da literatura. Exato. Né? Tem um ramo de um estudioso que apregoa isso. Mas, enfim, vamos soltar mais uma imagem na tela, aquela mesma imagem, A Secura dos Ossos, que foi finalista do Prêmio Leia em 2022. Fala desse livro, Sandra. Então, esse livro foi... Primeiro eu vou te fazer a pergunta, como é que funciona o processo de seleção para esse prêmio Leia? Como é que funciona? Hoje, se eu soubesse, eu ia te... Mas você mandou os originais, assim? Como é que funciona o processo você manda os originais inéditos? Como é que é? Não, você manda os originais, é uma chamada também de uma editora Leia em Portugal, porque nós temos a editora Leia no Brasil, mas é aberta a todos os países lusófonos. Você fez essa inscrição? Você mesmo mandou os originais? Sim, sim. Agora, antigamente se mandava, você fazia cópias e mandava por correio, mas agora eles abriram um formulário online. Então, você não precisa nem mais... Nessa época, você mandava pelos Correios ainda? No começo, eu mandava pelos Correios. Agora, esse daí já era online. Já era online. Então, Secura dos Ossos. E é o resgate do massacre do Ashimu, dos Yanomami. Porque o massacre dos Yanomami não esse é de hoje. Esse é o segundo livro da trilogia lá do Tocaia? Isso, é um segundo livro de trilogia dos massacres indígenas dentro da Amazônia, né? Sim. E foi uma coisa que eu busquei fazer. Eu sou solidária à luta dos indígenas, porque, na verdade, a luta dos indígenas é nossa. Eles preservam
as nascentes dos rios, eles preservam a natureza e nós precisamos da natureza. Enquanto o homem não saber viver em coletivo e perceber que a gente precisa da natureza para viver, eu acho que nós estamos fadados realmente a sucumbir. Esse livro saiu pela editora Patois. Patois, Foi submissão? Não, essa foi... Como é que foi a história? Foi um contato que eu tive com o Eduardo Lacerda, né? O editor da Patois, e eu falei, olha, esse livro foi finalista e eu gostaria que você visse se poderia ser publicado pela sua editora. E ele comprou a ideia na hora, ele falou, não, vamos publicar. E ele publicou, colocou no clube de leitura lá da própria Patois. Então, tô aqui tentando, como é que se fala? Fazer com que ele seja mais divulgado, né? Sandra, teve lançamento esse livro? Teve aqui em Manaus, teve em Manaus, teve em São Paulo. A Patois dando o apoio desses lançamentos, suporte? Sim, a Patois dando apoio. A Patois tem sido uma parceira muito, muito generosa. E a Penalux também, eu publiquei Tocar do Norte pela Penalux, eles também foram primorosos na edição. Todos os dois, não tenho queixa. Todos os meus editores foram muito bons. Então, estamos conversando com Sandra Goldinho aqui, narrando suas histórias dos livros, do seu processo de criação, para que o público conheça um pouco mais dessa talentosíssima escritora que mora aqui em Manaus, que vive aqui, e é um talento que divulga a cultura amazonense, a cultura manauara, a cultura dos povos indígenas da floresta, sempre baseando em fundos históricos. E é um trabalho árduo de pesquisa e de profissionalismo. Vamos soltar mais uma imagem na tela? Esse aí é o Prêmio Carolina de Jesus de 2023. Nós Cegos. Esse livro já foi publicado, Sandra? Não, ele está sendo preparado para ser publicado pela Patois também. Pela Patois. Isso. É um livro de contos também. A protagonista é um pouco diferente, é inusitada. É um romance? Não, contos, são contos. É uma árvore falando, né? Sim. É uma árvore narrando as histórias. Mas fala também de muitas coisas aqui da região. Então são histórias que se interligam também? Ou não? Ou são histórias individuais? A segunda parte desse livro, as histórias se interligam. É todo uma mini novela, digamos assim. Teve um livro do Prêmio Leia, que foi finalista em 2021, que não foi publicado, é inédito. Por que não foi publicado ainda, Sandra? Porque está inscrito em outro prêmio. Eu estou tentando ver se eu consigo alguma projeção para esse livro. Memórias de uma Mulher Morta, né? Isso. Aí ele está concorrendo a outro prêmio, por isso não foi publicado. Mas foi finalista do prêmio... Foi finalista do Prêmio Leia também. É uma história que se passa em Caxias do Sul e conta toda a história da imigração italiana lá. E toda aquela época do Getúlio Vargas, da Segunda Guerra Mundial, quando ele proíbe que se fale os idiomas, né, do alemão, japonês e italiano. Então, assim, me mexe, aliás, mexe muito comigo a questão da identidade, quando você é privado de alguma coisa que faz parte da sua constituição, um idioma, um costume, né? Eu acho que isso nos revela também. Sandra Goldinho, Cultura em Tópico, Jornal do Comércio e Motonorte, nesse caldeirão, juntando para apresentarmos hoje esse episódio, a escrita de ficção, com essa talentosíssima escritora. Vamos soltar, creio que seja a última imagem na tela, né? Aí é o seu canto de trabalho, Sandra. Solitário, como é que... Solitário.
trabalha à noite, de manhã, de dia? Quais os horários hoje? Que antes Hoje, era translocado, né? Por Todos os horários. motivos de saúde, eu estou me poupando, mas quando vem inspiração, eu acho que, sabe, Virginia Woolf falava que a gente precisa de um teto todo nosso. Na verdade, eu acho que a gente precisa de ter inspiração, porque o momento a gente que faz, sabe? Eu tenho uma amiga nesse coletivo das contistas que veio inspirada, assim, numa caminhada. Ela estava caminhando, uma caminhada matinal, e a inspiração veio a ela, e ela pegou o celular, estava escutando música, né? Ela simplesmente começou a gravar, e a inspiração veio. E a gente precisa registrar na hora que vem. Então, acho que eu tenho o privilégio de ter um teto todo meu, mas quem não tem, ou quem nas horas que não pode, tudo é válido. Sandra, é um apartamento ou uma casa aí? É uma casa. Eu moro num condomínio fechado. Aí fica de frente janela para um conjunto de árvores. Essa parte aqui é a lateral, mas é um condomínio bastante arborizado. Eu sou muito feliz lá. A gente escuta os passarinhos pelas manhãs. E hoje a tua rotina de trabalho começa a que horas e termina a que horas, com essas limitações de saúde? Agora eu estou preferindo à tarde, que eu acho que tenho mais calma para poder pensar nas coisas. Mas não é mais o ritmo frenético de antes, não, é. Né? É mais desacelerado, mas talvez mais elaborado, talvez. Correto. Solta mais uma imagem aí, que é a mesma imagem. Ó, quem é Sandra Godinho? Mora em Manaus, graduada e mestre em letras, vencedora do Prêmio Manaus, finalista do Prêmio São Paulo e finalista do Prêmio Leia. Essa é a Sandra Godinho? A Sandra Godinho é uma pessoa que está buscando ainda. Eu acho que eu não tenho uma definição fechada. Eu acho que a gente está sempre em busca. E vou tentando. Estamos conversando com Sandra Godinho aqui no Cultura em Tópicos. Vou pedir as considerações finais dela, que infelizmente estamos chegando ao final do programa. Sandra, sua mensagem para os seus leitores, para os telespectadores do Cultura em Tópicos. Primeiro eu queria agradecer. Como eu falei, é uma oportunidade única da gente estar aqui, poder falar sobre aquilo que produziu. Então, é um agradecimento infinito aqui que eu faço a você. E a quem nos ouve, e quem tem vontade de escrever, escreva. A gente só aprende a escrever escrevendo e reescrevendo. E é um caminho árduo, é um caminho que a gente busca sempre os louros, mas não vai ter. Mas é um caminho também de muita compreensão de si mesmo. É como eu falei, de encontros com a gente mesmo e encontro com o outro. E toda vez que a gente encontra o outro, a gente se humaniza, a gente se solidariza. E nesse país a gente está precisando de solidariedade. Essa foi a Sandra Godinho, escritora de ficção, radicada em Manaus, e conversando sobre esse conjunto da sua obra, contando um pouco sua história de vida. Infelizmente estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer a presença da Sandra, agradecer a técnica de som, Guilherme Leonardo, agradecer a Motonorte pelo apoio cultural, parceria do Jornal do Comércio e, sobretudo, agradecer a Deus. Tenha um ótimo dia.